Mas tem algo que eu preciso ministrar para você nesse dia de ceia. O culto de ceia é o culto mais importante do mês. Amém? Mais importante. É o dia que nós paramos para cumprir o que está na palavra. Lembrar da morte de Cristo. Daquilo que Ele fez na cruz. Porém, nós precisamos entender o poder da nova aliança. Porque o sangue de Cristo é a nova aliança. E nós precisamos entender o poder que ela tem aonde nós estamos inseridos dentro dessa aliança. Porque muitos não entendem e vivem debaixo de acusação. Mas quando você entende o poder da nova aliança, você sabe aonde você está inserido dentro dela, isso traz paz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A aliança de sangue foi Deus quem criou. O diabo sabe o poder da aliança de sangue? Sabe. Tanto é, não sei se você sabe disso, mas nestas gangues, para entrar em uma gangue, você tem que derramar sangue. Então você vê aí alguém matando um morador de rua, alguém matando alguém queimado, e você fala, como que alguém pode fazer um negócio desse? Ele está matando alguém para ser apto, qualificado para entrar numa gangue. Ele tem que derramar sangue para fazer parte, ele tem que provar que ele é qualificado. Ou, em muitas delas, eles cortam um pedacinho do pulso e colocam um no outro, dizendo, nosso sangue agora está misturado. Por quê? Porque o diabo sabe o poder da aliança de sangue. Em alguns rituais, eles matam um animal, matam um bicho, uma galinha, para derramar sangue, para fazer um pacto. Por quê? Porque o diabo sabe, ele só copia. Mas quem instituiu a aliança de sangue foi Deus. Deus instituiu. Só tem remissão de pecados se houver derramamento de sangue. O dia que Adão e Eva, eles pecaram, Deus veio executar juízo. Qual era o juízo? O salário do pecado é o quê? A morte. O Senhor veio executar juízo. Só que o Senhor, quando chegou, usou de graça para com Adão e com Eva. Ele deveria então cumprir a aliança, matar Adão e matar Eva, porque o salário do pecado é a morte. Ele avisou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus chega e faz o quê? Mata um cordeiro. Eu tenho certeza que era um cordeiro. A Bíblia diz que era um cordeiro. Ele mata um cordeiro, dizendo o seguinte, ao invés de matar você, Adão, ao invés de matar você, Eva, eu vou matar um animal no seu lugar. Eu vou matar um cordeiro, eu vou derramar sangue agora para a remissão do vosso pecado. E ele mata um cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Qual cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo? Quando o Senhor então estava ali com Adão e Eva. O cordeiro que foi morto era o próprio Cristo. O Senhor então derramou sangue, mostrando o poder de uma aliança de sangue. O sangue derramado tem poder de perdoar o pecado do homem. Olha só, tem gente que não entende por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Eu já vi tanta gente pregando, e uns dizem, não, porque ele ofereceu das primícias. Todos ofereceram primícias. Todos ofereceram. A questão é que Caim pegou dos cereais, os primeiros frutos da terra, e ofereceu para Deus. Caim
ofereceu aquilo que era plantação. Mas Abel, diz a Bíblia, que pegou um animal, matou um animal e ofereceu para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Por quê? Porque eles eram filhos de Adão, eles aprenderam com Adão. O pai ensinou para os filhos como se chegava diante de Deus. Após o pecado, meus filhos, só chega diante de Deus derramando sangue. Não tem outro meio de chegar diante de Deus. Você tem que derramar sangue para chegar diante de Deus. Mas Caim, na sua arrogância, falou o seguinte: eu não vou derramar nada, não vou matar. Ele era politicamente correto. Contra matar tartarugas. Contra matar animais. E aí o que ele faz então? Oferta cereais. Deus não se agradou, mas Abel fez a coisa certa. A Bíblia diz claramente o porquê disso. Gênesis 4:4 diz assim: Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Ou seja, o Senhor faz questão de dizer que ele não se agradou de Caim e de sua oferta. Ele se agradou de Abel e de sua oferta. Por quê? Porque o Senhor não olhava o ofertante, o Senhor olhava a oferta. Se a oferta se derramava sangue, o Senhor aceitava. Se a oferta não derramava sangue, o Senhor não aceitava. Tinha que ter o derramamento de sangue, porque só através do sangue tem remissão dos pecados. Está me entendendo? Quando Deus vem fazer aliança com Abraão, capítulo 15 de Gênesis, Deus fez aliança com Abraão. Mas você já olhou o texto, como que Deus fez aliança com Abraão? Deus pediu para Abraão pegar 3 animais, matar os 3 animais, derramar sangue, colocar esses animais partidos em 2 alianças, ou seja, em um 8 no chão, 2 alianças, em um 8, cruzando as 2 alianças. Abraão mata os animais, coloca os animais da maneira que Deus pediu, e cai um sono pesado em Abraão. A Bíblia diz que desceu do céu uma tocha de fogo e um fogareiro. E a tocha de fogo e o fogareiro, que era Deus e Cristo, eles andavam entre as 2 alianças. Por quê? Por que a aliança de Deus com Abraão não teve parte com Abraão? A Bíblia diz que Deus fez aliança com Abraão, mas a aliança não foi com Abraão. A aliança foi do pai com o filho, andando em 8, no fogareiro e na tocha de fogo. Por quê? Porque não tem aliança com o homem. Não tem jeito de fazer aliança conosco, irmãos. Você sabia disso? Não tem como Deus fazer aliança com você. Por quê, pastor? Porque você não é apto para fazer aliança com Deus. Você é pecador. Você não consegue cumprir nenhuma condição para fazer aliança com Deus. O que Deus fez então? Deus fez aliança com Cristo, a tocha de fogo e o fogareiro. Deus fez aliança com Cristo, Deus aceitou a Cristo na cruz. Mas a Bíblia diz que todos quantos foram batizados estão inseridos dentro de Cristo. A aliança é com Cristo, mas nós estamos dentro dele. Então a aliança é com você? É em Cristo. Está me entendendo? Então, toda bênção não é sobre você, irmão. A bênção era quem cumpria a lei. Você não cumpriu a lei, mas Cristo cumpriu a lei. A Bíblia diz que os céus estão abertos sobre Cristo, mas nós estamos em Cristo. E se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós. Jesus é abençoado, sim ou não? Então eu e você somos abençoados. Por quê? Porque a aliança é do pai com o filho, mas nós estamos com o filho. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito, o único filho de Deus, mas após a sua morte, ele se transformou em um primogênito, porque eu sou o segundo,
Você é o terceiro, quarto, quinto, sexto, nós somos agora irmãos de Jesus. E nosso irmão mais rico, mais abençoado, não nos deixa sozinho, ele nos abençoa com toda sorte de bênção. Ele foi aprovado lá na cruz para derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Você consegue entender o poder da aliança? A aliança não é conosco, a aliança é com Cristo, mas nós estamos nele. E a aliança que foi feita foi uma aliança de sangue. Durante o período da lei, se fazia sacrifícios diários, 9 da manhã e 3 da tarde, todo santo dia. Matava-se um animal às 9 da manhã e às 3 da tarde. Para quê? Para tampar o pecado. O pecado no Velho Testamento não era perdoado, era tampado, era coberto. Então o que acontece? A Bíblia diz em Hebreus que uma vez por todas, Jesus fez o sacrifício. Através de Cristo, todo o sacrifício cessou. E agora, uma vez por todas, o sacrifício foi feito. Eu e você não precisamos mais matar animal. Não precisamos mais derramar sangue. Porque o sangue do Filho de Deus já foi derramado no nosso lugar. Fala para o seu vizinho, você é abençoado através de Cristo. Você é abençoado através de Cristo. Mas eu queria ler um texto com você. Queria muito a sua atenção aqui no telão. Romanos capítulo 7, verso 1. Para você entender o poder da aliança. Paulo coloca de uma maneira muito clara. 7, verso 1. Está preparado? Está preparado? Quem está vivo? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Quantos aqui conhecem a lei? Você conhece a lei. Conhece ou não conhece? Conhece, não, por que você não fala? Quantos aqui conhecem a lei? Você conhece a lei. Então Paulo está falando para você. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Toda a sua vida. Aí ele diz no verso 2, ele vai dar um exemplo. Olha o exemplo que ele dá. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele... Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Ei, olha para cá, casamento é muito sério. Fala para o seu vizinho, casamento é muito sério. Quando você casa, você está ligado ao seu marido, à sua esposa, para a vida toda. Por isso, casamento é um só. Não tem 2. Não tem 3. Não tem 4. Casamento é um só. Pastor, mas eu já estou no 2º, 3º casamento. Irmão, não estou aqui para resolver isso. Eu só estou dizendo para você. Quantos aqui são jovens? Você chegou no 3º casamento, fique como está. Está me entendendo? Você é condenado? Sim ou não? Não. Fique em paz. Agora, você que é jovem, case uma vez só. Por que eu não ouço um amém agora? Você chegou casado, fique casado. Você chegou separado, fique separado. Mas você chegou solteiro, case. Mas lembre-se que casamento é um só. Um só, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Entende isso? Casamento é um só. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Verso 3. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Pastor, meu marido está vivo, eu vou orar para ele morrer. Preste atenção. Eu sei que o princípio aqui é de casamento.
Mas olhe para cá, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Paulo está falando da lei. Falo com aqueles que conhecem a lei. A lei é boa, a lei é perfeita, não tem defeito na lei, o defeito está na aliança com a lei. A lei é quem Deus é perfeito, a lei é eterna, a lei não morre. Mas a primeira aliança era um casamento com a lei. Se a lei não morre, como que a gente faz então para acabar com essa aliança com a lei? A lei não morre. A lei é eterna. Paulo está dizendo, se você está ligado ao seu marido e ele vive ainda, você não pode ter outra aliança, porque ele está vivo ainda. Mas se morrer o marido, você está apto para contrair um novo casamento. Mas ele não está falando de casamento, ele está falando da lei. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você entendeu? A lei morre? Não. O que Deus fez então? Se a lei não morre, Deus matou você. Deus matou você em Cristo. E ressuscitou você agora uma nova criatura, para que você pudesse ter uma nova aliança, não agora com a lei, mas com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você está entendendo o poder da aliança? Você tinha uma aliança com a lei, você tinha uma aliança com os mandamentos, você não podia cumprir os mandamentos. Ei, o seu marido era um marido muito cruel. Ele dizia para você, arruma a casa, e não te ajudava. Ele dizia para você, faz a comida, e a comida está ruim, está sem sal, frita esse bife melhor, faz esse tomate mais bem feito, e você ficava louco na casa, tentando arrumar tudo. Nunca era suficiente para esse marido que é a lei. Mas o que Deus faz então? Deus mata você. E você agora morto, não precisa manter o casamento, a aliança com esse marido cruel. E agora o Senhor te ressuscita e você pode casar de novo. E agora você casa não com a lei, mas casa com Cristo Jesus. A Bíblia diz que o seu fardo é suave e leve. Ele fala para você, eu preciso comer, vai ter almoço hoje? E você fala, não vou fazer almoço. Ele fala, não, pode deixar que eu faço para você. Ele não deixa você carregar a cruz, Ele carrega para você. Ele não te deixa sozinho, Ele vai com você. A hora que as coisas estão ruins, Ele não é um marido cruel, Ele é um marido que ama a sua noiva, e Ele cuida e abençoa você. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é tão importante. E ele encerra o texto no verso 5, dizendo assim, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a carne. Agora, porém, libertos da lei, libertos dessa velha aliança, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Você agora está liberto desta aliança antiga, está apto para viver na aliança, na nova aliança. Amém? Fala para o seu vizinho, você está debaixo da nova aliança. Da nova aliança. O Senhor está dizendo que tinha defeito na primeira. Não defeito na lei. Defeito na primeira aliança com a lei. Por isso, houve necessidade de uma segunda. Hebreus capítulo 8, verso 7, projeta para mim. 8, 7, acompanha comigo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No segundo,
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Qual é a aliança que ele vai firmar com a casa de Israel? Conosco, o Israel espiritual. Qual é a aliança? Verso 11, 10 ainda. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. O Senhor colocou no seu coração a lei de Deus. Você não precisa agora tentar cumprir nada, Ele já gravou a lei no seu coração. Eu queria ter a capacidade de colocar dentro dos meus filhos a questão de comer salada e não beber Coca-Cola. Mas não consigo. Eu falo, não toma Coca, eles vão lá e compram 2 garrafas desse tamanho. Eu falo, come salada, eles só comem sanduíche. Eu não consigo colocar dentro deles. Mas preste atenção, Deus colocou dentro de você o desejo de servir a Deus. Não precisa agora de ninguém te obrigar a nada. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui porque alguém te obrigou a estar aqui. Você está aqui porque tem uma lei de Deus dentro do seu coração. A lei de Deus está dentro do seu coração. É a lei do Espírito e da vida. Continuando. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu quero dizer para você que Deus é o seu Deus. A hora que você precisar, estiver doente, precisar de cura, eu quero que você lembre que o Senhor é o seu Deus. A hora que você estiver necessitado de provisão financeira, de algum tipo de provisão, eu quero que você lembre que o Senhor é o seu Deus. O Senhor foi o Deus do povo de Israel, da saída do Egito até no Monte Sinai. Não faltava nada para esse povo. As sandálias não gastavam. As roupas não gastavam, não tinha um doente, ninguém morria. O Senhor dava a eles uma coluna de fogo à noite para os aquecer. Durante o dia que era quente, Ele dava uma nuvem para os refrescarem. Mandava alimento todo dia de manhã, independente se eram bons ou ruins. E eu acho que eles eram muito ruins, porque reclamavam o tempo inteiro, murmuravam o tempo inteiro. Mas Deus nunca olhou para isso, Deus sempre os abençoou. Os livrou do Egito, debaixo da graça, do sangue. Quem passou o sangue nas portas foi livre do espírito da morte. Não tem nada a ver com você ser bom, ter dinheiro, ser próspero, saber falar, ser comunicativo, ter network, nada disso. Deus só quer saber o seguinte: tem sangue na porta? Se tem sangue da aliança na sua vida, eu quero dizer que você é de Deus. Você é abençoado. Verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Conhecimento de Deus aqui é intuitivo, está dentro de nós. Pastor, mas eu não venho na igreja, não é para aprender? Não, você não vem para aprender. Quando eu falo aqui, você já sabe dentro de você. O Espírito testifica com o Espírito. E o Espírito testifica, é isso mesmo. Quando eu prego aqui, você fala, é isso mesmo, nós temos que crer nisso, é essa a palavra de Deus. Por quê? Porque você já sabe. Você não precisa ter todo o conhecimento da palavra. Você anda pelas ruas e o Espírito Santo fala com você. Ele te incomoda, ele te impede de fazer determinadas coisas. As coisas erradas que acontecem na sua vida é porque você não obedece à voz de Deus dentro de você. Mas que o Senhor fala, Ele fala. Fala para você ir, fala para você não ir. Coloca uma insatisfação no seu coração para você evitar determinadas coisas. Você conhece a Deus. Fala para o seu vizinho, você conhece a Deus. Você conhece o Senhor. Verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei.
Todos os outros critérios da nova aliança dependem desse aqui. Os nossos pecados, Deus não se lembra deles. Não é que não tem. Tem pecado em você? Tem ou não? Tem, e muitos. Mas Deus não se lembra deles. Essa é a nova aliança. Na velha aliança, se você errasse, você era amaldiçoado até a terceira e quarta geração. Por isso que as igrejas pregam aí essa bobagem de quebra de maldição. Porque eles falam, todo crente é amaldiçoado, agora tem que quebrar a maldição dele, porque a maldição vai até a terceira e quarta geração. Isso é na velha aliança. A maldição ia até a terceira e quarta geração, mas agora, pega ele. Mas agora, a bênção vai atingir você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e todos aqueles que vierem após você. Todos serão abençoados, porque dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Entende isso? Isso significa que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais maldição na minha vida. A maldição já foi quebrada na cruz. Esses dias me falaram aí, pastor, não sei quem e tal. Alguém orou com ele e falou, tem uma obra de macumba na sua vida. Olha, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Se a obra de macumba pega em você, você não nasceu de novo. Você não é filho de Deus. Macumba não pega em crente. Está me entendendo? Calma aí. Deus mora dentro de mim, mas o cara costurou o meu nome na boca do sapo. E isso vai ter poder de me atingir? Que Deus é esse que mora dentro de mim? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, que aquele que está no mundo. Que obra de macumba é essa? Como que crente tem medo de obra de macumba? Fala para o seu vizinho, cria jeito, irmão. Há tanto tempo estás convosco, e não me tendes crido? Não entendeste a mensagem ainda? Praga nenhuma virá à sua tenda, mal nenhum te alcançará, porque você está descansado à sombra do Onipotente, e lá você descansa tranquilo, em paz. Logo eu deito e pego no sono, porque o Senhor aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí você está preocupado com obra de macumba, irmão? Obra de macumba. Eu era seminarista. Seminarista era um bicho assim, a gente comia carne 2 vezes na semana. Pensa. E aí, a miséria violenta. A gente ia nas igrejas pregar de carona. A gente saía na sexta-feira da vigília e tinha uma macumba. Irmão, uma farofa quentinha. Você acha que a gente perdoava? Comia tudo. Comia tudo. Ia dormir em paz. E no outro dia servir a Deus, viajar, pregar nas igrejas. Entende? A gente só não bebia a pinga. Porque sempre tinha uma farofa, uma galinha preta de 7 dias. E uma garrafa de pinga. A gente chutava a garrafa de pinga e pegava a galinha e a farofa. Mas comíamos toda sexta-feira. A gente já ficava pensando, onde será a encruzilhada essa sexta? Comia tudo. E tem crente hoje que está com medo de macumba. Macumba não pega em você, irmão. Esses dias eu vi um irmão comentando, porque não sei, acho que estão com inveja de mim. Irmão, não existe olho gordo para crente. E inveja é um sinal de Deus. Ninguém inveja quem não tem nada. Se estão invejando você, é porque você é favorecido, abençoado. Se Deus está te dando, eu quero que todo mundo tenha inveja de mim. Que venham as invejas.
Quanto mais inveja, mais sinal de que eu sou próspero e abençoado. Até quando eu não estou pensando em ser abençoado, eu sou. Fui para os Estados Unidos, pregar numa conferência lá. Não tinha jeito de levar livro, porque as malas é um problema. Consegui levar 30 livros. 30 livros do jejum. Soquei dentro da mala, levei. Cheguei lá, fui pregar. O pastor falou, não, deixa eu anunciar seu livro. Pastor Márcio, dos Estados Unidos. Pegou meu livro e falou, olha esse livro aqui e tal. Irmãos, muito bom esse livro. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar esse livro no nosso jejum. Falei, opa. Vendi os 30 livros rapidinho em dólar. Eu falei, vende por quanto? Ele falou, $10 para vender rápido. Eu calculei, $10, $5,50 cada um, R$55 cada livro. Falei, meu pai. Lá eu vendo a R$24,90, tem que fazer desconto, senão os irmãos não compram. Vendeu 30 livros rapidinho. Mas olha o que é favor de Deus. Aí ele falou, vamos adotar o livro. Aí o irmão me ligou, lá de Orlando. Pastor, e tal, quero pedir 100 livros, outros 70 livros. Falei, quê? Falei, como é que eu mando esse livro para os Estados Unidos, meu Deus? Eu arrumei um jeito, andei atrás de uma nota e tal, consegui os caminhos, já mandei a primeira remessa. Eu estou aqui no Tocantins, escrevi um livro para a minha igreja, e eles estão comprando o livro em dólar lá nos Estados Unidos. Oh, Deus! Eu quero vender em dólar aqui para você. Mas veja, Deus é bom, meu irmão. Quando você acha que não está sendo abençoado de maneira nenhuma, Deus arruma um meio, um caminho. Eu fiz o livro, todo mundo recebeu aqui na conferência, quem não veio deveria comprar. Mas aí sobrou lá o tanto de livro, tudo amarelinho lá. Aí Deus falou, não filho, eu vou vender esses livros para você. E vou vender para você em dólar. Falei, oh Deus, faz isso. E está fazendo. O que é isso? O favor de Deus. Fica com inveja não. Se ficar, é um sinal que eu sou abençoado. Agora você está com medo de inveja? Está com medo de macumba? Está com medo porque o fulano está te perseguindo? Meu irmão, por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá da sua vida. Amém? Quantos creem no poder de Deus na sua vida? Então qual que é a parte, a sua parte na nova aliança? É não fazer nada. Qual que era a parte de Abraão? Abraão foi justificado pela fé. Qual que é a nossa parte? É só olhar para a cruz e crer nela, porque o justo viverá pela fé. O que eu preciso fazer? Nada. Nada. Qualquer um que dizer para você o que você tem que fazer, não é evangelho. O evangelho é o seguinte: Deus trabalha para aqueles que Ele ama. Deus é um bom marido, e Ele faz as obras por você. Diga amém. Quantos pegaram a sua ceia aí? Alguém não pegou? A ceia é para aqueles que são batizados nas águas, independente se você é de outra igreja, mas se você é batizado, você pode ceiar conosco. Eu queria que projetasse aí Mateus 26, 26, os irmãos do louvor podem subir. Eu quero encerrar com esse texto para nós ceiarmos. Esse é o texto da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, preste atenção, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão, remissão de pecados. Olha aqui para mim. Jesus chamou os discípulos e no cenáculo ceou com eles. E ele pegou a ceia, levantou e disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Muitos pastores ensinam que a nova aliança começou no nascimento de Jesus. Outros dizem que a nova aliança começou na morte de Jesus.
Mas a Bíblia diz que quando ele levantou na ceia, ele falou: esta é a nova aliança. Nós cremos que a nova aliança começou na ceia. Agora preste atenção, eu já falei isso aqui para você, mas o Espírito Santo me lembrou de um detalhe. Faz diferença ser na ceia? Faz. Porque tudo que Jesus viveu até a ceia, eu e você vamos viver também. Tudo que Jesus viveu da ceia até a morte, não é para nós. É a substituição. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Então eu não preciso receber uma coroa de espinhos. Eu não preciso ser pregado na cruz. Ele já morreu na cruz no meu lugar. Essa aqui é a substituição. Mas tudo que Jesus viveu até a ceia é para nós. Jesus foi perseguido, sim ou não? Você também vai ser. Jesus foi caluniado, sim ou não? Você também vai ser. Deixaram Jesus? Vão deixar você também. Eu sempre ensinei até aqui, mas o Espírito Santo essa semana me lembrou de algo. E falou: você está falando incompleto. Você está falando só do ponto negativo, mas qual que é o ponto positivo? Tudo que Jesus viveu até a ceia é para mim e para você. Faltou alguma coisa para Jesus? Não. Jesus ficou doente? Não. Então a saúde é para você. Alguém que chegou doente perto de Jesus, continuou doente? Não, ele curou. Alguém morreu perto de Jesus? Não, quem morreu ele ressuscitou. Quando Jesus precisou de recurso financeiro, ele mandou pescar um peixe, e tinha uma moeda na boca do peixe. Quando ele precisava alimentar uma multidão, ele deu graças e multiplicou os pães e os peixes. Ou seja, toda provisão estava sobre Jesus. Então tudo que Jesus viveu até a ceia é para mim e para você. Eu quero declarar que sobre você tem toda a provisão do céu. Saúde, prosperidade, bênção. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque Jesus cumpriu. Tudo que Jesus viveu é para mim e para você. Por isso que a aliança, a nova aliança começou na ceia. Porque tudo que Jesus viveu até a ceia é para mim e para você. Hoje nós estamos num culto para comermos do pão e bebermos do cálice, para lembrar aquilo que ele fez lá na cruz. Lá na cruz ele levou a sua maldição. Tem maldição para crente? Ele levou sua maldição lá na cruz, para que você fosse abençoado. Ele levou o seu pecado para que você fosse. Hoje você não é pecador mais. Vira para o seu irmão e fala: ô santo. Pastor, mas como é que eu chamo ele de santo? Eu sei que esse irmão é uma tranqueira. A Bíblia diz que do seu pecado o Senhor não se lembra mais. Se Deus não lembra, por que você está lembrando o irmão do pecado dele? Deus não lembra. Lá na cruz, Ele levou a nossa enfermidade, para que você tivesse o quê? Saúde. Então hoje é o dia de cura. Se tiver doente aqui, vai ser abençoado. Lá na cruz, Ele levou uma coroa de espinhos, para que nós recebêssemos uma coroa de glória. Lá na cruz ele desceu no inferno, para que você não precisasse descer, agora você vai subir ao céu. Lá na cruz ele chamou o Senhor de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca chamou o Senhor de Deus, só na cruz, porque é a substituição. Ele chamava de Pai. Ele chamou na cruz de Deus, para que eu e você pudéssemos dizer: Pai amado, Pai querido, nos abençoe. Pai nosso que estás no céu. O Senhor levou tudo que era ruim do homem, para que o melhor de Deus estivesse dentro de você. Fique de pé onde você está. Oh, eu sinto que o Senhor está te dando, nessa noite, uma revelação do poder da aliança. As cláusulas da nova aliança não dependem mais de você. Ele já cumpriu tudo lá na cruz. A Bíblia diz que a lei foi dada, porque a lei foi dada em tábuas de pedra, mas a graça
e a verdade vieram, porque ela é uma pessoa, ela é Cristo Jesus. A nova aliança não é uma letra em tábuas de pedra. A nova aliança é uma pessoa. É o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Uma vez que o nosso pecado está perdoado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entende que não tem condenação sobre você? Então para de olhar para você, olha para Cristo. Para de ser consciente de você mesmo, dos seus erros, daquilo que você não é, daquilo que você não tem. Seja consciente daquilo que você pode ter nele, daquilo que você pode viver nele. É assim que eu queria que nós ceássemos hoje, conscientes do poder do sangue de Cristo nas nossas vidas. Quando você comer do pão, se tiver doença, ou se faltar algum suprimento de Deus na sua vida, hoje você vai receber. Mas o sangue te perdoa de todo pecado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.